Da atividade que já foi passada em sala de aula, do livro 1, página 53. A questão número 1 fala o seguinte: calcule e registre o resultado. Então, eu vou calcular mentalmente, ok? Então, a primeira questão, eu e as demais, você observa que tem multiplicação de números inteiros. Então, eu vou ter que realizar com a regrinha de sinal. Então, a primeira questão aqui. Menos 7 vezes 10. Menos 7 vezes 10 vai dar menos 70. Menos 70 vezes menos 3 vai dar mais 200. Voltar aqui. 210, tá? Letra B. Menos 2 vezes menos 14. Menos 2 vezes menos 14 vai dar menos com menos não é mais? Então, aqui vai dar, ó, mais 28, tá? Mais 28 vezes menos 5, o resultado vai dar menos 140. Letra C. Menos 5 vezes menos 4. Menos 5 vezes menos 4, menos com menos não é mais? Então, vai dar mais 20. Mais 20 vezes 3 e vezes 2. Mais 20 vezes 3 vai dar 60, né? Ou mais 60. 60 vezes 2 vai dar, então, 120. Letra D. 8 vezes menos 1. 8 vezes menos 1 vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos 125 vai dar 1.000. 1.000 vezes 6 vai dar 6.000. Então, confere aí com vocês. Não esquecendo da regrinha de sinal, tá? Não esqueçam da regra de sinal. Mais com menos, menos com mais. Lembrando que na multiplicação de números inteiros não se conserva o sinal, tá? Letra E. Observa aqui na letra E que todos eles estão multiplicando, certo? Mas em especial na letra E, aqui eu tenho o número 0 no meio da multiplicação. Então, nem preciso calcular. Multiplicando por qualquer número multiplicado por 0, vai dar 0. Então, é só colocar o 0 aqui, tá bom? Letra F. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Mais 6 vezes 7 vai dar 42. 42 vezes menos 5, menos 210. Lembrando que eu não estou calculando aqui passo a passo, aqui por baixo, porque ele está pedindo aqui, ó, cálculo mental, tá bom? Então, tem que fazer de cabeça já com as regrinhas de sinais, ok? Número 2. A número 2, ele fala o seguinte: descubra quais números inteiros podem substituir cada quadradinho nos itens a seguir. Na letra A, ele fala o seguinte: se eu multiplicar menos 3 vezes menos 2, o resultado aqui vai dar mais 6, certo? Se é uma igualdade, isso daqui tem que dar a mesma coisa que esse daqui. E a mesma coisa que esse daqui. Tem que dar o mesmo valor. Então, se eu pegar aqui e multiplicar o menos 3 vezes o 2 nesse daqui, ó, vou colocar aqui do lado, tá, gente? Aqui em cima, porque não pega. Se eu multiplicar o menos 3 vezes 2 e somar o menos 3 aqui, ó, se eu somar menos 3 vezes menos 4, vai dar 12. Então, qual vai ser o resultado aqui, tia, dessa multiplicação? Então, aqui o resultado vai ser, o primeiro número desse daqui vai ser 2. O desse daqui vai ser 2 pontos aqui, né? Do ponto e vírgula, menos o 3. E o último aqui embaixo vai ser menos 6. Por quê? Se eu chegar e colocar aqui, nesse daqui que eu circulei agora, menos 6 com mais 12, você concorda comigo se eu colocar embaixo menos 6 e mais 12, mais com menos não é menos? Eu vou pegar aqui, ó, então vai dar 12 menos 6, vai dar 6. Ou, devo R$6, paguei 12, vou ficar ainda com 6 reais. Só que eu conservo o sinal, tá? Do número maior. O número maior não é o 12, então vai ficar mais 6.
Então, aqui não deu 6, nesse aqui não deu 6, então, eu tô dizendo que esse lado também tá 6. Então, a resposta da letra A é essa daqui. Letra B. Eu vou adiantando já que vocês entenderam o raciocínio da número 2, letra A. Eu vou adiantando para o vídeo não ficar muito longo. Na letra B, a resposta dos quadradinhos são o 4, o 7, menos 4, confere com de vocês aí, e o 28, ok? Letra C, o primeiro quadradinho, 2, o 10, o 2, o 6, o 10 e o 60, ok? Lembrando que, como tem uma igualdade, se de um lado daqui tem 72, do outro lado, somando 12, somando com 60, tem que dar 72. 12 mais 60 não é 72? Então, por isso, quando tem uma igualdade, por exemplo, estou dizendo que aqui tem 6 e aqui tem uma igualdade, eu não sei que número é esse, aqui tem que ser 6. Por quê? Se é uma igualdade, esse lado tem que ser o mesmo valor que esse lado, ok? Então, bora aí para número 3. A número 3 me fala o seguinte: na expressão m é igual a A mais 3b menos 2c, as letras A, B, C só podem assumir os valores de 0, 1 e 2. Então, somente esses valores, 0, 1 e 2. Na letra A, ele fala: qual é o valor de m para que A seja 1, B seja 1 e C seja 2? Então, esses valores aqui eu vou substituir nessa expressão que ele me deu. Então, qual a expressão? M é igual... Aqui na letra A não fala que A não é 1? Então, eu vou colocar 1 aqui para A. Mais B. B não é 1? Então, dá 3B na expressão. 3B é a mesma coisa que o triplo de B. Então, é 3 vezes 1. Menos 2C. O C não vale 2, então vai ficar menos 2 vezes 2. Quando eu tenho uma multiplicação, uma adição, uma expressão, primeiro eu resolvo a multiplicação. Então, vai ficar 1, repito a letra A1, né? Mais 3 vezes 1 é 3, menos 2 vezes 2, então vai ficar menos 4. 2 vezes 2 não é 4. Agora, eu tenho aqui 1 mais 3 menos 4, então vai dar m é igual. 1 mais 3 é 4, 4 menos 4, então vai ser, qual é o valor de m? 0, certo? Então, na letra A, m vale 0. Na letra B, vou adiantando aqui, tá, meninos? Letra B, qual é o maior valor possível para m? Então, lembrando que eu só posso assumir esses valores aqui da expressão 0, 1 ou 2, certo? Então, se eu for substituir na fórmula através desses valores, o maior número que eu posso obter para m é somente o número 8, substituindo os valores, ok? Letra C. Determine ABC de modo que m seja menos 4. Então, se eu pegar aqui a fórmula, a expressão m é igual, eu estou dizendo que m tem que ser menos 4, certo? Se eu substituir a letra A por 0, mais 3 vezes a letra B com 0, menos 2 vezes a letra C com o número 2, está vendo que eu só substituí os valores de ABC somente com esses números. Não coloquei nem 4, nem 5, nem 6. Só através desses números, tá? O 3 é da fórmula. Então, m é igual 0 mais 3 vezes 0 não é 0? 2 vezes 2 não é 4? Só que tem um negativo aqui, então ficou menos 4. M é igual 0 mais 0 é 0, menos 4, menos 4. Então, quais os valores que eu tive que substituir aí, A, B e C? Quais os valores que eu tive que colocar para A, B, C para ficar M é menos 4? Então, para A, eu coloquei 0 igual a 0. Para B, eu também coloquei 0.
E para C eu coloquei 2. Assim, substituindo na expressão, M fica menos 4, tá? Número 4. Leia a informação abaixo. Eu vou ler a informação, interpretar para conseguir escrever a expressão correspondente a essa informação, tá? Então, bora lá. O dobro de menos 4. O dobro, quando eu falo dobro, é 2 vezes aquele valor. Então, como vai ficar o dobro? 2 vezes menos 4. Somado com 110. Então, vai ser mais 110. Menos o quádruplo de 7. Quando eu falo quádruplo, eu estou dizendo que é 4 vezes aquele valor. Então, vai ficar menos 4 vezes 7. 4 vezes 7. Somado com o quíntuplo de menos 6. Então, se é somado, é mais o quíntuplo. Quando eu falo quíntuplo, é 5 vezes o valor que ele me passou, que é menos 6. Mais 5 vezes menos 6. Então, assim eu já consigo responder a letra A. E na letra B, ele pede para eu calcular a expressão numérica que eu achei na letra A. Então, quando eu for multiplicar aqui, ó, 2 vezes menos 7, vai dar menos 8. Mais 110 que eu não calculei ainda, porque tem uma multiplicação aqui ainda na expressão. Menos 4 vezes 7 vai dar menos 28. Mais com menos aqui, ó, tem uma multiplicação 5 vezes 6 vai dar 30. E mais 5 vezes 6 vai dar 30, mas eu tenho mais com menos, menos. Agora eu pego 2 com 2, ó. Menos com mais, menos. 110 menos 8, 102 positivo, certo? Menos 28 com menos 30, menos com menos é mais, só que eu conservo o sinal negativo e coloco 58. 102 menos 58 vai dar 44, a resposta da questão. Corrijam colocando toda a expressão no livro. Não quero somente a resposta, para depois vocês conseguirem estudar direitinho, tá bom? Na número 5, complete com mais ou menos, de modo que torne verdadeiras. Então, eu estou dizendo aqui que essas operações aqui tem que dar no final positivo, na letra A, no final negativo, na letra C negativo e assim por diante. Para isso, eu tenho que saber a regrinha de sinal. Aqui, tá vendo que estão sendo multiplicados esses números, que eu não sei qual é. Então, se há uma multiplicação, já sabe que eu não tenho que conservar sinal nenhum. Então, por exemplo, na letra A, para no final ter que ficar positivo, eu posso colocar mais vezes mais, que vai ficar positivo. Ou eu também posso colocar menos vezes menos, porque menos com menos não é mais. Então, tanto faz eu colocar mais com mais ou mais com menos. Na letra B, no final, vai ficar positivo, vai ficar negativo. Então, vai ser menos com mais ou mais com menos, ok? Na letra C, no final, vai ficar negativo. Então, eu posso colocar na letra C mais vezes menos, que no final vai ficar negativo. Na letra D, no final vai ficar positivo. Então, se eu multiplicar menos vezes menos, vai estar positivo. Só que menos vezes o mais, no final vai ficar negativo. Só menos com mais vai ficar negativo e mais com mais, no final vai ficar positivo. Letra E, um ou 3 sinais negativos em qualquer ordem, tá? Então, no final aqui tem que ser negativo. Por exemplo, se eu colocar aqui mais com mais vezes mais, vai ficar mais. Mais vezes mais também vai ficar mais. E mais vezes menos vai acabar ficando negativo, ok? Então, essa foi a correção da página 53. Já a gente vai corrigir a página 50.
A correção é livro 1, página 54. A primeira questão fala o seguinte: Juliano está estudando com seu irmão e em um dado momento fala o seguinte: o elemento neutro da multiplicação entre números inteiros é -1, porque -1 multiplicado por qualquer outro número inteiro resulta nesse próprio número inteiro. Ele pede para analisar as afirmações e responder. Juliano está correto? Por quê? Dê alguns exemplos para justificar sua resposta. Então, para justificar essa resposta, ele está falando que o -1 é um número neutro que, quando eu multiplicar qualquer outro número, vai dar ele próprio. Vamos ver. Se eu pegar o -1 e multiplicar com 3, por exemplo, eu estou dizendo, se eu fizer isso, dá o número 3. Menos com mais não é menos? Então, -1 vezes 3 vai dar -3. Então, você já observa que essa afirmação é incorreta, porque ele deu -3 e não 3, como já havia dito. Então, como eu vou colocar aí? Eu posso estar dando um exemplo, um outro exemplo sem ser o número 3. Como? O primeiro exemplo, eu posso dizer que se eu multiplicar o -1 vezes 10, vai dar igual a -10, certo? E se eu multiplicar, por outro lado, multiplicar realmente o número neutro vezes o 10, vai dar o próprio 10. Então, nesse caso aqui, o número 1, que é o elemento neutro na multiplicação, ok? Então, portanto, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação e não o -1, certo? Número 7. O número 7, ele pede para eu atribuir diferentes números inteiros a x na expressão -3, vou colocar aqui -3, vezes x vezes 4. Então, eu tenho que dar valores a x. Eu vou atribuir qualquer valor, certo? Analise os resultados e responda as questões. Então, para responder o número 7, na letra A, eu vou atribuir os valores como se fosse o x valendo 2 e x valendo 3, por exemplo. Letra A, à medida que os valores de x aumentam, o que ocorre com o valor da expressão? Então, vou começar dizendo que o valor de x vale 2. Então, vamos calcular aí. Vou substituir o x por 2 para ver qual o valor que dá. -3 vezes x, então vai ser -3 vezes 2 vezes 4. -3 vezes 2 vai dar -6 vezes 4. Vai dar -24, certo? Então, guarda aí, -24. Se eu substituir o -3 por 3, vezes 4. Menos com mais é menos, então vai ser 3 vezes 9, 3 vezes 3, menos 9, vezes 4, menos 36. Então, observa que quando eu multipliquei com -2, vou colocar aqui do lado, tá, gente? Deu -24. E quando eu multipliquei com 3, deu -36. Então, qual é a resposta nessa questão aí? Se eu for colocar esses dois números que eu atribuí, que eu consegui o resultado na questão, numa reta numérica, o -24 e o -36, vamos colocar aqui a reta numérica. Aqui eu tenho meu ponto de origem, 0. O -24, digamos que eu coloque aqui o -24. E o 36 vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar direito, né, gente? Tá muito longe. Digamos que eu tenho a reta numérica aqui, o 0 aqui, o -24 aqui, e mais um pouquinho para lá, o -36. Observa que na reta numérica, os números negativos, quanto mais distante do ponto 0, da origem, menor ele é. Lembra que eu falei com vocês que na reta numérica, o número negativo, quanto mais próximo do 0, maior ele é? Então, nesse caso aqui, à medida que os valores de x aumentam,
no caso 2 e 3, o que ocorre com o valor da expressão? Então, ele decresce, tá? Por que decresce? Se eu coloquei o valor de x valendo 2, deu esse resultado. E se eu colocar o valor de 3, um valor maior que 2, deu menos 36. Então, quanto maior eu colocar o valor de x, o valor aqui vai decrescer, ok? Letra B. Para qual valor da expressão, qual o valor de x a expressão se anula? É o zero, né, gente? Por quê? O zero, na multiplicação, é um valor nulo, tá? Então, se eu colocar zero numa multiplicação, vai anular aí a expressão. Letra C. Para quais valores de x o valor da expressão é positivo e para as quais negativos? Então, digamos que eu tenho aqui na expressão menos 3. Se eu colocar um valor de x menor que zero, colocar um menos 1, por exemplo, vezes 4. Vamos colocar aqui. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 3 vezes 4. Vai dar mais 12. E se eu colocar aqui o valor de x é maior que zero, ele positivo, mais 1 vezes 4. Mais com menos não é menos, então vai ficar menos 3 vezes 4. Então vai ficar negativo. Então, qual é a resposta que eu tenho aqui para colocar na letra C? Fácil, né? Se eu colocar o valor de x menor que zero, vou colocar aqui para x menor que zero e para x maior que zero. Para x menor que zero vai ficar positivo e para x maior que zero vai ficar negativo, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode pausar o vídeo e retornar aí na questão, tá ok? Número 8. Na questão número 8, ele fala o seguinte: Guilherme e quatro amigos estão participando de um jogo que tem as seguintes regras. A primeira regra: cada jogador já inicia a partida com 10 fichas e deverá responder a um total de 20 questões durante o jogo. Então, são 20 questões. Antes dele jogar, ele já ganha 10 fichas. A cada resposta correta, o jogador recebe 3 fichas e se ele errar uma, ele recebe uma ficha negativa a ele, perde uma ficha, então é menos 1. Será vencedor aquele que tiver o maior saldo positivo de fichas. Letra A. Se Guilherme acertar 10 questões, qual será seu saldo ao final do jogo? Então, bora lá. Se ele acertou 10, ele acertou a metade, certo? Então, vamos fazer uma expressão aí numérica para ver se a gente consegue resolver. Se ele acertou 10 questões, primeira coisa que a questão me fala aqui, ó. Ele inicia, cada jogador já inicia com 10 fichas, então vai ficar 10 aqui. Se ele acertou 10 questões e cada questão são 3 fichas que ele consegue receber, então eu vou colocar aqui mais 10 vezes 3, porque são 10 questões respondidas e para cada questão são 3 fichas, certo? E ele fala, e também já sabendo que são 20 questões, ele acertou a metade, então as outras 10 questões ele errou. Então, se ele errou, eu perco uma ficha. Então, fica mais 10 questões que ele errou vezes menos 1, certo? E vou resolver, tá? Resolvendo aqui a multiplicação, vou colocar a resposta aqui, tá, gente? Vou apagar aqui, peraí, só um instantinho, para eu conseguir. Deixa eu apagar aqui, para eu conseguir responder aqui em cima, tá? Então, bora lá. Respondendo aqui em cima. 10 mais 10 vezes 3 é quanto, gente? 10 vezes 3 é 30, mais 10 vezes menos 1 vai dar menos 10, tá? Aqui, 10 mais 30, 40, menos 10, 30 aqui. 40 menos 10, 30. Então, se Guilherme acertou 10 questões, qual será seu saldo final no jogo? Então, são 10 fichas
que Guilherme tem depois do jogo. Tá, galera? Tá bom, pessoal? Então, finalizando a nossa correção da página 53 e 54,